Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelos evaporativos. Esse assunto é bastante interessante para quem está trabalhando em ambientes muito áridos, hipersalinos e também, por exemplo, em cenários de fechamento de barragens e lagos que ficam muito tempo sujeitos à evaporação e precipitação de minerais secundários. Bom, aqui eu estou usando o Frixi no Notepad++, que eu acho mais fácil de visualizar. Você pode usar dentro do Fluxo Interativo também, se você tiver mais facilidade. Bom, primeiramente você coloca qual banco de dados que você quer trabalhar. Nesse meu caso, eu estou usando o Pteaser. É, por ele ser um banco de dados voltados para ambientes hipersalinos, soluções extremamente concentradas. Eu coloquei uma solução qualquer. Você pode colocar a solução do seu ambiente que você quer simular. E aqui eu selecionei algumas fases de equilíbrio. Na minha solução eu não tenho bicarbonato, então eu não quero simular a precipitação de sais carbonáticos. Então eu coloquei alguns sais de sulfato e de cloretados, né, alguns sais aletados, que são compostos por cálcio, sódio, magnésio, sulfato e cloreto. Por que eu escolhi esses? Se a gente voltar na ideia da sequência de Ziegler, um estudioso de sistemas evaporativos, você entende que no começo de uma solução você tem uma salinidade razoavelmente baixa, a partir do que você concentra a sua solução, ou seja, evapora, começa a precipitar carbonato, em seguida precipita sulfatos, especialmente sulfatos de cálcio, quando já está num nível de extrema evaporação, a halita começa a se formar e, por fim, ocorrem sais amargos. Essa é a sequência lógica dentro de uma salinidade da água do mar, por exemplo. Aqui eu estou simulando outros minerais que não são os carbonatos, mas estou colocando sulfato de cálcio e magnésio, cálcio e sódio, perdão, e sódio e magnésio. E por fim a halita, que é o cloreto de sódio. Bom, eu criei uma taxa de quanto vai evaporar por dia aqui. E aqui eu criei a cinética de como essa taxa vai ser controlada. Bom, quais são as minhas quantidades de água inicial e por aí vai. E quantas vezes eu quero interar isso. O Flixile não é uma ferramenta que tem a melhor visualização gráfica, mas ele permite você gerar gráficos para testar os seus modelos. Então, aqui eu pedi para ele gerar um gráfico. Então, eu vou aqui em Run Fixie on File. Aqui ele começa a gerar meu gráfico, a partir do que ele vai, o modelo sendo desenvolvido, e aqui ele encerrou. O que eu posso entender com esse gráfico? Bom, o primeiro mineral, a primeira fase que está se formando, que está em equilíbrio, é a glauberita. Então, ela começa a precipitar e quando ela para de precipitar, quando ela entra num quesito de estabilidade, começa a precipitar a bloedita. A glauberita é um sulfato de cálcio e sódio, e a bloedita é um sulfato de sódio e magnésio. Então, aqui você tem, por exemplo, encerrou a precipitação de cálcio, ele começa a ter estabilidade a bloedita, e por fim, vem aqui, quando todo o magnésio é consumido, você vai ter a precipitação da halita, que é o nosso cloreto de sódio. E aí, aqui é quando você já também não tem mais como precipitar a halita. Note que aqui, ó, ao contrário da sequência ideal de Ziegler mostrada, a última coisa, quando toda a halita possível já foi precipitada, começa a formar o gesso. E por que isso acontece? Porque dentro de um estudo hidrogeoquímico, você tem que entender que existem conceitos de concentração e atividade. A minha solução, ela tinha pouquíssimo cálcio e não tinha bicarbonato, por isso que eu não coloquei nenhum carbonato para precipitar. Então, para atingir a estabilidade do gesso, teve que ser toda a concentração concentrada e apenas sobrou um pouco de cálcio que não foi utilizado para formar os demais minerais e um pouco de sulfato na solução, e aí ele se formou como dipsita. Então, nesse sistema, sempre tenha em mente que não basta só você entender a sequência lógica,
ou a sequência esperada, mas você tem que entender a atividade, a concentração e ter um bom modelo conceitual do seu sistema.